Faz tempo, muito tempo, que eu venho denunciando que o grande problema é que os jornalistas deixaram de ser jornalistas e se transformaram apenas e tão somente em militantes travestidos de jornalistas. A atividade principal da imensa maioria dos jornalistas no Brasil e no mundo não é fazer jornalismo, é fazer ativismo político. Eu imagino se alguém, por exemplo, fizesse um levantamento sobre a filiação partidária da maioria dos jornalistas brasileiros. Daria o que na cara? PT, PSOL, PSTU, daria de tudo, menos algum partido de direita. No máximo, alguns teriam simpatia por partidos do velho sistema, tipo PSDB, PSD e companhia. Portanto, o problema da mídia brasileira é o mesmo problema da mídia mundial, meus amigos. Não existe mais jornalismo, existe ativista que ocupa uma vaga. Tanto assim que quando surge o espaço numa redação, não, ninguém pede o currículo de ninguém, são indicações. A própria corja indica os seus canalhas. E aí a cadeia de transmissão, que o Lenin também estipulou, é mantida. Não existe espaço para vozes divergentes dentro da mídia consorciada. A mídia consorciada, meus amigos, vive apenas e tão somente da perpetuação do modelo de ativistas. Se por acaso o ativista militante ainda for jornalista, melhor. Tanto assim que muitos dos jornalistas hoje das redações não saem mais, não são egressos. Prestem bem atenção. Não vêm de bancos escolares, vêm de relações sexuais, familiares e de consumo de drogas, ou então através de sindicatos. Hoje, a escola desse péssimo jornalismo feito no Brasil e no mundo é: você começa num sindicato, numa associação, numa assessoria de um vereador, e aí você vai subindo, até que lá pelas tantas é interessante para o seu dono político que você acabe trabalhando. Eu sei de muitos jornalistas que tiveram sua contratação em veículos da velha e consorciada mídia referendados pelos patrões, por deputados, senadores, governadores, prefeitos de partidos da esquerda. Mas isso, meus amigos, não é uma peculiaridade, não é um mérito desse péssimo jornalismo no Brasil. Imaginem a seguinte situação. Recentemente, a Federação Internacional de Jornalistas, que é uma organização de esquerda, fez um levantamento sobre as mortes de jornalistas. Vocês lembram? E aí mostraram que a maior parte, o grande número de mortes de jornalistas tinha sido na faixa de Gaza. Não, pessoal, não são jornalistas, são militantes, são terroristas do Hamas travestidos de jornalistas. Essa é a grande questão, essa é a grande realidade. Olhem só essa matéria publicada aqui pelo Jerusalem Post. Olhem o que não é pelo Infobae. O exército de Israel matou um terrorista que atuava do Hamas, que atuava, trabalhava em Gaza, disfarçado de jornalista. Tem o pessoal da Al Jazeera, tem o pessoal, são terroristas. Aqueles jornalistas, meus amigos, que fizeram a cobertura do 7 de outubro para New York Times, para tantos outros, até para a empresa lá do Reino Unido, na BBC, eram, na verdade, ativistas terroristas do Hamas que estavam acompanhando uma ação do Hamas. Por isso que eles fizeram aquelas fotos. E aqui está confirmado mais uma vez. Não precisa eu bater, malhar em ferro frio. Está aqui, ó. Mohamed Samir Mohamed El-Shavak foi identificado como um operador-chave da fabricação de armas para a milícia palestina. E ele atuava livremente, supostamente como repórter de um meio, de um jornal internacional. Vocês estão entendendo como isso acontece? E para quem ele trabalhava? Para Al Jazeera.
Meus amigos, prestem atenção. Recentemente, o ministro Fachin, naquela sua conversa mole, ele tem uma boca de jundiá, diz que é indisfarçável. O Fachin disse que era preciso preservar e resguardar os jornalistas. O próprio Lula criou uma lei de encher linguiça dizendo que era preciso era preciso proteger os jornalistas. Que tipo de jornalista? A Délis Ortiz foi agredida por um jornalista, por um segurança do Maduro. Você ouviu a Janja, você viu o Lula, você escutou a Maria do Ossário, qualquer outra pessoa sair em defesa da Délis Ortiz, que estava se recuperando de uma cirurgia, levar um murro no peito? Sim, nos seios. É assim que a esquerda atua. Esse é o quadro. Infelizmente, esse é o quadro. Nós temos claramente que denunciar essa situação. Eu tenho sido uma voz permanente na denúncia desse cinismo, dessa hipocrisia, meus amigos. Essa hipocrisia sem vergonha que faz com que as pessoas pensem que todo mundo é otário. Não, pessoal, não são jornalistas, são ativistas, são militantes, são canalhas a serviço da causa. E aí entram para dentro das redações e aí vão exercer o seu ativismo libertário, identitário, em defesa de traficantes, em defesa dos seus fornecedores de drogas. Eu falo porque eu sei. Eu trabalhei em redação de rádio, jornal, TV, revista e o escambau. Portanto, não venham me dizer que eu estou criando, que eu estou imaginando. Não. Essa situação sempre foi patente e a destruição do jornalismo brasileiro, eu tenho enfatizado isso, começa ali pelos idos de 85 e 86, quando os egressos da faculdade começam a ocupar as redações. É preciso deixar clara essa posição. A mídia brasileira está totalmente ocupada, enxovalhada, não só por ativistas, mas por militantes políticos, militantes ambientais, militantes de causas identitárias, porque essa é a realidade. E tenho também dito, e vou fazer questão de reiterar e enfatizar nesse momento, a qualidade humana dos jornalistas brasileiros é ainda pior do que o serviço que eles entregam para a sociedade. Agora, talvez agora algumas pessoas passem a entender que quando eu falo que o jornalismo mundial virou um antro dominado e totalmente controlado pela esquerda, talvez as pessoas entendam. É possível resgatar? Talvez essa velha e consorciada mídia não tenha alternativa. Eu sou um defensor de que nós tenhamos um modelo novo de comunicação. Eu acredito, até porque a comunicação é fundamental para a sociedade. Não essa comunicação carcomida e dominada por ativistas e militantes, mas uma comunicação comprometida verdadeiramente com os interesses em defesa da família, em defesa do Estado, em defesa da liberdade de imprensa, o Estado como um ente indutor da liberdade, não um controlador da liberdade. Prestem bem atenção. Eu sou por uma mídia comprometida com a livre iniciativa, com a defesa dos valores, com a defesa da infância, com a defesa da palavra de Deus. Sou um sonhador? Posso até ser, mas não vou abrir mão dos meus sonhos para viver o pesadelo que hoje é uma redação. Falo isso porque eu saí de redação no começo de 1987, quando eu fui convidado para voltar para uma redação em 1990, eu não aguentei mais do que 3 horas dentro do ambiente da redação, porque havia se transformado num grande prostíbulo e havia se transformado num grande centro de consumo e de negociação de drogas e outras coisas muito piores. Meus amigos, quero lembrar a vocês outra vez
que o nosso canal é desmonetizado e desqualificado para a monetização e nós precisamos do seu apoio. Para mantermos o nosso trabalho, nós só temos uma alternativa. Nós precisamos do seu apoio através do Pix. Precisamos da sua ajuda com você compartilhando o conteúdo. Comente aqui embaixo o que você acha, qual a sua opinião e o que deve ser feito. Mas, acima de tudo, apoie o canal de Brasília, porque nós não temos, o Vorcaro nunca pagou nada para nós e ninguém pagou. A nossa sobrevivência, a sobrevivência do nosso projeto de comunicação, meus amigos, se dá pelo Pix de cada um. Lembre-se sempre disso. É muito importante que a gente tenha essa perspectiva, que a gente tenha clareza em relação a esse aspecto. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.